Olá, bem-vindos ao debate de Vagos no distrito de Aveiro. Ao longo da próxima hora vamos conhecer melhor este concelho, os obstáculos e as dificuldades no desenvolvimento deste município. Vamos também perceber quais são as oportunidades e, sobretudo, conhecer as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vagos. Para este debate, convidámos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal, numa autarquia que é governada desde 2001 pelo Partido Social Democrata. São então os meus convidados Rui Cruz, do PSD, Pedro Neto, do Partido Socialista, Hugo Santos, do CDS-PP e Olavo Rosa, candidato do Chega. Eu vou começar por si, Rui Cruz, para questionar o porquê do regresso à liderança na autarquia, uma vez que já foi Presidente de Câmara durante 12 anos de Vagos. O regresso, antes de mais, cumprimento todos os meus companheiros de debate, cumprimento a si, em especial, e agradeço o convite para estar aqui hoje. Cumprimento os telespectadores que nos vão ouvir durante o debate e respondendo diretamente à questão. Fui Presidente de Câmara durante 12 anos, 2002-2013. Entretanto, antes tinha exercido a advocacia durante 7 anos, depois diretor da Segurança Social, depois deputado na Assembleia da República. E no mês seguinte à data da eleição, fevereiro de 2022, em que fui eleito para a Assembleia da República, fiz questão de dizer que de todos os cargos onde tinha passado e tinha exercido, já tinha sido deputado em 2018-2019, aquele que mais satisfação me deu de exercer foi o de Presidente da Câmara Municipal de Vagos e esperava um dia voltar a ser Presidente da Câmara Municipal de Vagos, que é a minha terra, são as minhas gentes, e ser Presidente de Câmara permite que nós possamos transformar a nossa terra, ajudar e cuidar das pessoas, dar-lhe qualidade de vida para quem vive, para quem visita e para quem quer investir. E esse privilégio é um privilégio único do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara depende apenas de duas coisas: da vontade, do dinheiro que tem e do cumprimento da lei. 3 coisas, digamos assim. E, portanto, eu, ao dizer logo ali que a minha vontade era terminar a carreira política no sítio onde a comecei, defini exatamente essa minha vontade e esse meu objetivo. O Concelho de Vagos foi marcado durante muitas décadas por 2 fatores que ainda hoje o marcam, apesar do desenvolvimento económico e social estrutural que foi sendo implementado desde a década de 90, 1992, quando arranca o Parque Industrial de Vagos. Foi acelerado no meu tempo. Sou titular de um trabalho, ou o rosto de um trabalho que eu achei notável, de desenvolvimento do Concelho. Esse trabalho foi amplamente, por mais de 2/3 dos eleitores, reconhecido sucessivamente, incluindo a vitória nas 11 freguesias, 6 mandatos em 7, 25 em 32 mandatos na Assembleia Municipal. Isto significou uma adesão do eleitorado ao meu e ao nosso trabalho, onde eu incluo todos os presidentes de junta, todas as pessoas da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. O trabalho não é só o meu, eu sou apenas o rosto desse trabalho. Muito bem, vamos abrir o debate também aos outros candidatos. Pedro Neto disse que aceitou o convite do Partido Socialista com espírito de missão. O que é que quer dizer com esta expressão? Sim, muito bom dia, Catarina Fonseca, também Rui Cruz, Hugo Santos, Olavo Rosa. É um gosto estar aqui convosco a trocar ideias e também todos os vaguenses e telespectadores que vão ver e ouvir este debate, quer em direto, quer depois também na rede do YouTube.
O espírito de missão é um espírito de altruísmo e de liberdade. Como sabe, o PS em Vagos é uma força residual a nível concelhio e, portanto, para mim e também para os colegas que vão comigo nesta caminhada, sabemos que dificilmente teremos hipóteses de me tornar Presidente da Câmara portanto, o espírito de missão é esse, e é essa liberdade de saber que é muito difícil alcançarmos o objetivo de eu ser Presidente da Câmara. No entanto, estou preparado para isso, se eventualmente acontecer, e o espírito de serviço e de missão vem desta liberdade e do querer contribuir. E o querer contribuir é uma lógica que eu tenho sempre na minha maneira de estar na política e no serviço cívico, onde também já tenho uma carreira longa, que é o estar à disposição, o diagnosticar o que é preciso, o de desenhar soluções e políticas públicas para resolver esses problemas e para desenvolver as realidades. Faço no meu trabalho em ONGs, noutras realidades e noutras latitudes, e creio que juntando também aquilo que é o meu percurso académico e a experiência profissional, posso fazer em Vagos. E falo-ei de que maneira for. Não estou já a tirar a toalha ao chão, até porque o povo é que decide. Mas olhando para aquilo que é a história do Conselho, temos que ser realistas. Portanto, seja como Presidente, seja como vereador da oposição, seja como cidadão comum, o que quero é acrescentar, contribuir, alertar, pois se o papel for na oposição, alertar, aconselhar se isso for aceito, propor, portanto, acrescentar e não destruir, que é um bocadinho a lógica de muita política, é o jogo de futebol, é o clubismo, é o ser contra só porque a ideia é de outro. Não, olhar para tudo com olhos de realismo, pensar no bem comum, porque é para isso que existe a política, e contribuir, seja qual for o papel que os vaguenses me atribuam. Muito bem. Hugo Santos é presidente de uma junta de freguesia. Esta candidatura à Câmara Municipal é o passo natural de alguém que já tem um percurso de próximo do eleitorado, próximo dos municípios? Muito obrigado pela questão. Em si, cumprimento todos os presentes e agradecer desde logo esse convite. De facto, a Junta de Freguesia é o passo inicial para a verdadeira noção do que é ser um eleito local. A nossa proximidade com as pessoas, a proximidade com o problema do dia-a-dia. Eu costumo dizer que, de facto, muitas vezes as pessoas não recorrem a uma Câmara Municipal para questionar muitas das coisas que sofrem. Somos nós, de facto, que damos a cara. O passo surgiu porque, considerando que eu tive a felicidade de ser eleito a primeira vez, ver, de certa forma, dada essa segunda oportunidade numa segunda eleição, considerar que eu poderia entregar mais alguma coisa ao meu concelho. Até porque, sendo Presidente de Junta de Freguesia e também membro da Assembleia Municipal, nós temos um conhecimento muito alargado de tudo aquilo que acontece no nosso município. Para além disso, em termos profissionais, acabo por também fazer parte na construção de uma série de documentos estratégicos que eu considero fundamentais para o nosso concelho, quer a nível da habitação, quer a nível também do diagnóstico social, e, sendo assim, eu reconheci que poderia, de facto, fazer a diferença naquilo que seria a gestão municipal. Portanto, foi ponderado aquilo que seria o meu próximo passo. Ainda poderia eventualmente fazer uma nova candidatura à Junta de Freguesia, porém considerei que estaria na altura de colocar-me à disposição do município e dos munícipes para transmitir aquilo que é a minha gestão em termos de Junta de Freguesia numa outra realidade. Também é óbvio que o que é que me leva a dar este passo seguinte? É quando nós fazemos um balanço daquilo que foi o nosso trabalho em termos de uma Presidente de Junta de Freguesia, sentir que há aqui um sabor agridoce naquilo que nós poderíamos ter catapultado e alavancado em termos de trabalho, e sentir que, de facto, o município necessita de alguém com essa experiência, a saber realmente o que é que uma Junta de Freguesia sofre. Mas é por isso, por exemplo, que diz que quer revolucionar essa relação entre a autarquia e as juntas
juntas de freguesia, Sem alguma dúvida. coisa tem que mudar nessa Sem relação? dúvida. Exatamente o quê? Nós necessitamos que haja, de facto, uma parceria estratégica clara. Nós não podemos fazer parcerias com as juntas de freguesia, em que fazemos acordos de delegação de competências e de contratos interadministrativos para investimento e que depois estamos 180 dias para receber esse montante. Ou seja, nós executamos trabalho, condicionamos tudo aquilo que é o nosso plano de atividades e o nosso plano de investimento. Porquê? Porque, de facto, temos que fazer nós depois o pagamento dessa despesa. Portanto, eu quero alavancar a relação com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia são parceiros estratégicos. Temos a desagregação das juntas de freguesia, portanto, passamos de 8 para 11, e é por isso que eu digo que os presidentes de junta de freguesia, sendo eu o presidente da Câmara Municipal, certamente que terão comigo um trabalho de proximidade muito grande e terão, na minha pessoa, alguém que sabe de facto aquilo que é um presidente de junta de freguesia e o potencial que esse presidente tem. Olavo Rosa é empresário e fez um diagnóstico muito concreto na apresentação da sua candidatura. Disse que o Conselho está num estado lastimável. Quer elaborar sobre esta classificação, digamos assim, que fez do Conselho? Sim, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, bom dia às pessoas que nos ouvem. Esta minha candidatura é o pôr-me ao serviço de uma necessidade que eu acho que existe. Existe uma lacuna grande na necessidade, ou seja, as pessoas há muito tempo têm vindo a manifestar uma vontade de mudança. E eu quis ser esse rosto dessa mudança. Vagos é um concelho lindíssimo, é um concelho com gastronomia, cultura, praias, tem de tudo, agricultura, temos um dos melhores pratos, para mim, né? Para mim, tradicionais. Temos a arte de chaba, que é património mundial, classificada pela Unesco, e ao mesmo tempo disto tudo muito bom, temos um atraso, assim, por minhas contas, de 40 anos de desenvolvimento em relação aos outros. E aproveitando, por exemplo, este atraso, vou aqui aproveitar as palavras do meu colega Hugo, para dizer que, efetivamente, as juntas, eu costumo dizer isto muitas vezes, e quem já teve a oportunidade de me ouvir, ouve-me a dizê-lo muitas vezes, que é na junta de freguesia que tudo muda. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto. Por exemplo, Portugal, neste momento, vive um dos maiores problemas, é a imigração. E é exatamente na junta de freguesia que esse problema começa, porque é lá que é passada o atestado de residência. Portanto, as juntas foram deixadas ao abandono, foram deixadas à sua própria mercê. Os dinheiros não chegam lá, como referiu o Hugo. Por exemplo, uma das propostas que faço é tentar fazer um protocolo diretamente com a DEGAL, que é quem gera estes dinheiros para as juntas e para as câmaras, para passar essas verbas diretamente para as juntas. Porquê? Porque é que não passar pela Câmara? Porque há uma lei que diz que primeiro tem que se pagar aos credores. Como a Câmara de Vagos é uma Câmara endividada em muitos milhões de euros, que isto é público, não é? Toda a gente sabe disto, é claro que os dinheiros chegam lá e são canalizados para outros sítios, nomeadamente credores. Por exemplo, a Câmara de Vagos tem uma penhora neste momento de 540 mil euros. Isto é gravíssimo, ou seja, qualquer um de nós vai-nos dificultar e muito o nosso trabalho, condicionar o nosso trabalho. A minha candidatura vem exatamente neste sentido, conseguir não governar os vaguenses, mas criar-lhes condições para que eles consigam governar, todos, independentemente de quais sejam as cores políticas das juntas, independentemente de ser fulano ou ciclano, não interessa, são todos vaguenses, e porque acima de tudo, nós, por exemplo, nós aqui, os quatro, penso que partilhamos o mesmo mote, nós somos pessoas, políticos, que eu não me considero político, mas estamos todos aqui com um sentido único, que é melhorar Vagos. Ou seja, todas as ideias são válidas e todos os apoios são válidos, como dizia ali o meu colega Pedro, que mesmo que não seja eleito, o trabalho dele quer que seja positivo. E é isso mesmo, também no sentido da minha candidatura, é que seja um trabalho positivo, é que seja um trabalho para acrescentar, que vá de acordo a que as pessoas consigam viver melhor em Vagos. Eu dou-lhe outro exemplo. Por exemplo, a Câmara de Vagos é uma das primeiras coisas que eu quero revolucionar completamente. A própria estrutura.
Nós já vamos entrar ok. nessas propostas concretas. Eu queria só recuar um bocadinho, e uma vez que falou precisamente da situação financeira da autarquia, acho que seria útil também ouvirmos as opiniões e propostas concretas nesse domínio. O saneamento financeiro da autarquia é uma prioridade para si também? Para mim? Sim. É uma prioridade para mim e sempre foi, enquanto Presidente de Câmara. Como referi, em 2005 e 2009, os vaguenses deram-me a honra de ter ao meu lado 11 presidentes de Junta de Freguesia. A dívida da Câmara Municipal de Vagos sempre foi gerível, a receita sempre foi superior à dívida e, portanto, não se coloca esse problema quando se faz este tipo de gestão. O Concelho de Vagos foi efetivamente marcado pela imigração e pela agricultura. Como referi, o desenvolvimento industrial só aparece no início da década de 90. Mas, repare, não se pode dizer que se vai gerir a dívida da Câmara, neste momento são 12 milhões de euros, em 2001 eram 11 milhões de euros. Portanto, sempre foi gerível, não há nenhum problema com isso. Há, sim, fatores que a agravaram, nomeadamente, em 2000, um ato da Câmara Municipal perfeitamente absurdo, que foi rejeitar uma proposta num acordo judicial com a Ria Vagos, em que, só por capricho do CDS, que presidia, condenámos o município a 3,4 bilhões de euros. Este tipo de atitude é que não pode existir. Assim como não pode existir propostas, e ela vem do Olavo, de captar investimento dando terrenos no espaço industrial. Vagos captou, durante década e meia, empresas criaram milhares de empregos no Parque Empresarial de Sousa, no Parque Industrial de Vagos, de investimentos de milhões, a Ria Blades, a Plafesa, a Grestel, milhões de investimento, milhares de postos de trabalho. E não precisaram de doação de terrenos, os terrenos foram vendidos. Rosa, quer clarificar qual é a sua 13 proposta? E a 16 uma e 18 vez que é euros uma metro proposta quadrado. sua, quer esclarecer? Eu acho que eu não me assumo como político, ok? Eu assumo como um gestor. E uma Câmara tem que ser gerida como uma empresa, com único exclusivo diferença. Desculpa. Uma Câmara uma empresa faz investimentos para tirar lucros. Uma Câmara faz investimentos para oferecer melhores condições às pessoas e criar esse tal desenvolvimento que nós todos desejamos e queremos. Eu, quando digo que, se for preciso e se for necessário, vendo a 1 euro ao hectare, eu sei que estou a dar. Mas o que é que eu quero em contrapartida? Quero criar postos de trabalho. Quero, com isso, trazer as derramas e os impostos que essas empresas vão trabalhar. E, acima de tudo, trazer melhores condições para os vaguenses. Ou seja, postos de trabalho. Concorda com esta proposta um pouco disruptiva, no sentido que o custo-benefício é uma conta que tem que ser feita pelo município? Bom, não é assim tão linear. Eu creio que os terrenos não se devem dar, obviamente, até porque alguns deles não são municipais, são particulares e, portanto, a Câmara não deve interferir na propriedade particular. É um dos princípios do Estado. Por outra ideia, claro que concordo com o Olavo e com o que ele diz, que as empresas também trazem benefícios de impostos ao município, que beneficiam diretamente o município depois de irem ao Ministério das Finanças e regressarem. Eu acredito nisso tudo. Acrescento, porém, uma questão, e todo o mérito ao professor Paulo Branco, ao Dr. Carlos Neves, que também esteve no PSD, que impulsionaram muito o NEVA, fundaram o Núcleo Empresarial de Vagos, e todo esse trabalho de desenvolvimento industrial que coincidiu também com as perdas muito grandes que tivemos na agricultura naquela época,
aquilo que me preocupa e que eu acredito que hoje se tem que fazer é que Vagos não se torne uma grande zona industrial. Não queremos nós viver no meio de fábricas, nem de poluição. Portanto, é preciso trazer também e pensar noutras formas de trazer riqueza ao concelho. A nível industrial e das empresas, por que não Vagos se tornar um cluster também de inovação e tecnologia? Até porque aí o emprego que trazemos não é só o emprego de chão de fábrica, entre aspas, uma expressão que se usa, não é o salário mínimo, mas trazemos emprego qualificado também. E emprego qualificado também para aqueles que são os vaguenses, também os mais jovens que estão a sair das universidades e que podem assim encontrar uma alternativa à imigração para fora. Posso também perguntar ao Hugo Santos que se na sua candidatura existem propostas concretas para equilibrar estes vetores, a parte da indústria, mas também a procura da fixação de empregos mais qualificados. Claro, mas antes disso até permita-me só aqui tocar aqui num ponto que foi colocado aqui em cima da mesa, foi precisamente a questão do processo Ria Vagos. É importante não esquecer que o processo Ria Vagos, de facto, decorreu em tribunal, foi feita depois uma suspensão dos pagamentos que estavam a ser executados. Com essa suspensão de pagamentos acabámos por acrescentar mais alguma dívida àquilo que já estava, e isso não foi da responsabilidade do CDS. Tocando de facto aquilo que depois que me estava a questionar. Foi da responsabilidade do Dr. Carlos Bento, do Álvaro Rosa, pai do Olavo Rosa, do Santos Costa e do João Marques. O acordo entre a Ria Vagos e a Câmara Municipal estava acertado, o Dr. Carlos Bento assinou as primeiras folhas, interrompeu a sessão do acordo, foi à Câmara Municipal e na Câmara Municipal rejeitaram com voto de qualidade do António Santos Costa, do Álvaro Rosa e do João Marques esse acordo. E esse acordo era a devolução da quantia exata que a Ria Vagos tinha depositado para pagar os salários em dezembro de 1993. Não brinco. E depois, obviamente, o juiz, já que não assinaram um acordo tão favorável, condenou no pedido. E o pedido era 2,5 milhões mais juros de euros, quando o que estava em causa era 450 mil euros, 90 mil contos. Também não estava a ser... Não venha com histórias. Não venha com histórias. Por eu quero fazer uma questão, se não me permite fazer uma questão. Faça a questão. Faça a questão. Acho que estamos num debate, portanto eu quero fazer uma questão. Faça a questão. Não houve uma suspensão de pagamento já durante o seu mandato? Não houve uma suspensão. Houve um processo de negociação, certo, porque a Câmara Municipal tinha que arranjar 2,9 milhões de euros para pagar à Ria Vagos. E quem encontrou a solução, quem foi, mais uma vez, fui eu, como simples cedência de posição contratual da Ria Vagos à Caixa Geral de Depósitos. Não tem nada que saber. Obviamente, os juros continuavam a correr, mas isto não é da noite para o dia. Quando eu estava a falar na suspensão dos pagamentos, foi precisamente nessa questão. Mas também não fala nos outros 3 processos que foram resolvidos sem custos, mais uma vez em cima de conflitos criados pelo CDS-PP, pelos mesmos que eu disse atrás, e que foram resolvidos sem custos e alguns com benefícios para o município de Vagos. Falo do Parque de Campismo, do Parque de Merendas e da Loba de Forte Velho. E terem, obviamente, um efeito atual e presente, claro. Acho que nos podemos centrar também naquilo que será o futuro de Vagos, não tanto naquilo que foi o passado, e questionar então, da sua candidatura, Catarina, quais as propostas concretas para equilibrar estes vetores de investimento. Permita-me só uma coisa. Se não me deixarem falar, não é fácil. Uma coisa, só um apontamento. Para quem se preocupa com a dívida de Vagos, e os terrenos são propriedade da Câmara Municipal, na sua maioria, e antes de serem vendidos, são propriedade da Câmara Municipal, ou da Mais Vagos, ou da Mais Vagos, para quem se preocupa com a dívida, dar terrenos que custam e valem milhões é claramente levar à ruína financeira ao município. Isto é óbvio. E mais, as empresas não estão preocupadas com o custo do terreno, nem com o custo da construção, porque o amortizam. Elas estão essa estratégia para atrair empresas. Elas vêm pela localização. Vamos deixar o Hugo então explanar as propostas concretas da sua candidatura. A ligação à A25, à A17 e ao Porto de Aveiro. Com certeza.
De facto, nós temos uma zona industrial de Vagos que é a mais antiga e temos um parque empresarial de Sousa que está agora numa outra parcela que tem que ser infraestruturada e que é extremamente importante, porque de facto isso ajuda-nos a fixar empresas e automaticamente quando nós fixamos empresas também estamos à procura de tudo aquilo que uma nova empresa com mais funcionários acaba por trazer para nós. Aquilo que é a nossa proposta é de facto infraestruturar a parcela do Parque Empresarial de Sousa e executar de facto, concluir os projetos que estão em curso, nomeadamente no Covão Lobo, na Ponte de Vagos em Santa Catarina, porque nós consideramos que o sul do concelho, de facto, tem que dar esse salto qualitativo para nós conseguirmos e, portanto, queremos executar esses projetos e depois conseguir implementá-los no terreno, mas, naturalmente, apostar naquilo que, e até já foi aqui aflorado, em clusters que nós consideramos que são diferenciados. Naturalmente, a agricultura terá que fazer sempre parte daquilo que é a nossa realidade, até pelo conceito do nosso município. Ainda temos alguma agricultura, já não de latifúndio, mas ainda temos algum peso de agricultura. Por exemplo, a freguesia onde eu resido e ali ao redor ainda tem alguma agricultura que está a ser trabalhada, mas necessitamos, de facto, de um parque empresarial algo diferenciado para também conseguirmos fixar jovens com outro tipo de qualificação. Obviamente que depois isto acarreta outros desafios, que é precisamente a questão da habitação. Eu não posso criar um número muito elevado de postos de trabalho se não conseguir depois também trabalhar a questão da habitação, que obviamente Vagos também tem esse problema, à semelhança de todo o país, portanto não é um problema do nosso concelho. Agora, mas nós é temos de facto que trabalhar... um vetor importante e eu queria também perguntar, em termos de habitação, como é que o Partido Socialista e a sua candidatura podem resolver de facto a atração de pessoas, criação de emprego, mas por outro lado poucas casas e a preços que não são convidativos. Sim, claro. Aliás, deixe-me só recuar à questão da propriedade dos terrenos. A maioria são da Câmara Municipal, de facto, que concorda com o que eu disse. Alguns são ainda particulares. Isto para referir também que assim que há notícia de zona industrial, há uma corrida a compras de terrenos ainda a baixo preço e que depois são vendidos a muito mais dinheiro. Portanto, há aqui acessos privilegiados à informação e que depois dão em lucros até para pessoas envolvidas na política. Pedro, o acesso privilegiado à informação é o plano diretor municipal, porra. Desde 2009 toda a gente sabe onde é que são os espaços industriais. Desde que nós começamos a desenvolver os espaços industriais, que as pessoas, os proprietários sabem, isso é óbvio, e há deles que têm capacidade financeira para comprar e complicar depois, mas há outros mecanismos, como a expropriação. Portanto, esse acesso privilegiado tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Mas não é uma promoção dos autarcas. É um ato deliberado de proprietários em, vendo a oportunidade no plano diretor municipal, de o fazerem. Mas eu não julguei... E arriscarem-se as expropriações, como é óbvio. Eu não julguei que a minha afirmação o irritasse tanto. Não é uma questão de irritação. É uma questão... Era só há uma coisa que fecho do assunto anterior para falar da habitação. O meu caro amigo propôs uma carta de ética. Ela veio do PS, que criticou o banho de ética do Rui Rio. E, portanto, se falamos de ética, e eu tenho-a todos os dias comigo, há sugestões que faz que eu não admito, ou que qualquer um faça que eu não admito. Ponto. Muito bem. Os factos dizem o que dizem e quanto a isso não há debate. Sobre a habitação, Catarina, de facto afeta Vagos. Muitas pessoas que trabalham na própria zona industrial não vivem no concelho de Vagos e vêm para cá trabalhar. Aquilo que tenho por convicção é que a Câmara Municipal tem que trabalhar a vários níveis. Primeiro, a promoção da habitação a custos acessíveis, feitas por empresas. Segundo, a Câmara assumir-se como dono de obra para a habitação social, mas não uma habitação social que sejam caixotes, porque isso depois não ajuda à integração das famílias que precisam dessa ajuda. E depois também não pode ser uma atribuição definitiva. Tem que também haver contrapartidas com as pessoas, até para a sua própria dignidade. A habitação social tem que ter algum custo, tem que ter algum brio para a própria família, saber que está ali também com mérito próprio, senão estamos a desqualificar as pessoas na sua dignidade. Ainda sobre a habitação social,
há muito trabalho feito e publicado nesta questão da economia dos pobres, e não é uma expressão pejorativa, porque é mesmo assim que a Academia lhe chama e que trabalha, e que é uma arquitetura cuidada, que não é a arquitetura do caixote, que só pelo seu aspecto visual já põe de parte as pessoas que lá habitam, e que também não é um espaço cuidado e que logo aí não promove que as próprias pessoas cuidem do espaço. Vamos abrir a discussão também ao Olavo Rosa em relação Catarina, à habitação. Só mesmo para fechar, uma arquitetura que tenha gosto, que tenha varandas, e há formas de geminar apartamentos em que o custo da construção de uma varanda é diluído por mais habitações, e logo aí conseguimos construir a baixo custo, mas construir com dignidade. Os espaços verdes à volta, os jardins, os espaços públicos, os corredores verdes, as árvores, os jardins cuidados, que ajudem também à integração e ao brio dessas próprias pessoas. Olavo. Bom, vou voltar um pouquinho atrás. Sobre a zona industrial de Sousa, eu quando me refiro a dar, não é €1, mas é a dar. A vender a preço simbólico, digamos assim. A vender a preço simbólico. €1 hectare, preço simbólico. Ou 2, ou 3, ou 5. É claro que isto não se faz. Então assim, é vendido a €18 o metro quadrado. Rui, deixa-me aqui fazer a minha parte. É claro que isto não é feito de ânimo leve. É claro que tem que haver contratos com as empresas que vão fazer, que durante 2 anos, se não construírem, se não efetivarem o projeto, perdem o direito à utilização daqueles terrenos. De ir dali ao que o Pedro estava a dizer, que sim, é que é verdade que aquela zona industrial, e muito em parte até por culpa talvez da Câmara, talvez da Mais Vagos, que é uma empresa satélite da Câmara, ainda por aí, porque é tudo muito obscuro, porque na realidade a Câmara é assim uma coisa muito obscura, eu não consigo, às vezes procuro valores, aliás eu já deixei de procurar porque nunca consigo encontrar. Aquilo, por exemplo, ainda não é uma zona industrial, é uma zona demarcada que é para ser a zona industrial, ainda não está totalmente definida, aliás muitos terrenos que lá estão ainda são de cultura, ainda são de plantaria, ou seja, o trabalho não foi feito. Depois, em relação a isso, é claro que tem que haver, aquilo que eu estava a dizer, tem que haver um processo porque isto é para tentar chamar empresas para o nosso concelho. Ou seja, se eu não consigo competir com os meus vizinhos, eu tenho que baixar. Onde é que eu posso baixar? Posso baixar no valor dos impostos, ou posso baixar no valor das terras, e onde é que eu posso aumentar? Posso aumentar nos incentivos, através de vias, através de redes de transporte e de mercadorias, para que essas empresas se sintam atraídas à nossa zona, e não construir empresas, só para dizer, não construir empresas no meio de casas, em zonas devidamente identificadas, até porque é muito mais vantajoso uma empresa estar junto de outras, que é a nível de logística e não sei o que, é muito melhor. Depois, isto traz outras coisas. Traz outras coisas e vou já passar ao tema da habitação. Porque se nós construirmos e quisermos relacionar vagos, direcionar vagos para indústria, turismo e indústria e turismo, por exemplo, basta estes dois, nós sabemos que vamos trazer uma quantidade enorme de pessoas fora do nosso concelho e até, que é o objetivo principal, talvez trazer os nossos que foram para fora por causa que não tinham condições de se governar em vagos e foram para fora. Então eu quero que eles venham outra vez e se sintam confortáveis nesses cargos de empresa que são destinados a pessoas com formação académica e com mão de obra qualificada, não só formação académica, porque hoje em dia, e eu falo por experiência própria, eu pago, ou seja, o valor de referência do mercado é mais caro a um técnico especializado na área, por exemplo, da manutenção, que é uma área que eu domino muito, do que se calhar um engenheiro acabado de ser formado. Ou seja, as coisas já não são tão lineares. Ter um canudo hoje em dia já não é assim uma coisa tão... Apesar de ter todo o mérito, é claro, eu próprio ainda ando a estudar, ainda estou no 2º ano de universidade, mas isso é por uma formação pessoal. O que é que eu queria dizer com isto? A habitação. Eu sou sempre e vou ser sempre defensor da iniciativa privada. Sempre. Apesar de ter consciência que é preciso também ter uma parte social. Qual é o projeto, que é um projeto grande e um projeto que engloba algum tempo? É que, por exemplo, vamos abrir as áreas de construção para as pessoas poderem construir casas.
Porque nós sabemos, e isto, ninguém pode ir contra mim contra isto, porque há uma lei de mercado que diz: quanto maior é a oferta, menor é o preço. Quanto mais oferta há, o preço baixa. Ou seja, é uma lei da procura e da demanda, que é uma coisa fundamental da nossa economia e que toda a gente sabe disto. Eu, ao criar mais casas, ao criar mais espaços onde as pessoas, vou estar a criar mais oferta. Depois, é assim, para a parte social, eu acho muito mais interessante. Depois que isto seja feito portanto, os estudos necessários para que se possa concluir que sim, esta pessoa está nos padrões para este tipo de concurso, ajudar-se, por exemplo, com materiais de construção. Se calhar, se aquela pessoa tiver uma terra, porque é que nós estarmos a construir nós e depois acabar por ser uma gerência e fazer ali um núcleo de, como o Pedro estava a dizer, logo à partida estar a excluir essa pessoa socialmente? Não, se calhar essa pessoa tiver uma terra ou tiver um sítio onde possa, se nós aumentarmos o PDM, se calhar até feito à medida para este tipo de necessidades, as pessoas possam, com a ajuda da Câmara, com materiais de construção, elaborar as suas próprias casas. Eu vejo isto assim. Creio que já existe essa solução articulada com a Segurança Social. Só que nunca funcionou. Mas não funcionou em vários. Não, há nos casos concretos. Nos outros sítios funcionou. Ou seja, pôr isto mesmo efetivamente a funcionar. Porque isto vai tudo de acordo àquilo que eu disse no princípio, que eu quero pôr a Câmara de Vagos a funcionar como instituição. Quero que as pessoas lá vão e sejam ajudadas e sejam ajudadas nestes sentidos, porque muita gente vai lá e não sabe sequer que isto existe. Era precisamente esse o tema que eu propunha que conversássemos a seguir. Propõe uma alteração no funcionamento dos serviços, numa reorganização também dos serviços da Câmara, claro. Aliás, à semelhança também com uma proposta do Rui Cruz. Quer elaborar sobre isso? Claro. Muito rapidamente, para depois também abrirmos a discussão aos outros candidatos. O meu objetivo, ou seja, o meu fundamento de toda a minha campanha e de me pôr ao serviço dos vaguenses reside na situação que eu quero pôr a Câmara de Vagos a funcionar como instituição. Eu quero que as pessoas que vão à Câmara de Vagos, quero que elas queiram ir à Câmara de Vagos, que sejam bem recebidas, que sejam ajudadas e que sejam os processos céleres. Imagine, um exemplo, para darmos a ver o que é que nós estamos a falar. Um processo de licenciamento de uma casa, já falo uma casa, mas pode ser um muro, igual. Na Câmara de Vagos ronda o tempo de 1 ano a 1 ano e meio. Por aí. Aqui, por exemplo, de onde nós estamos, neste concelho de onde nós estamos, demora 2 meses. Ou seja, há aqui uma lacuna muito grande. Ou seja, eu quero agilizar estes processos de tal forma que as pessoas, quando vão à Câmara, por exemplo, lhe seja: olha, eu gostava de fazer uma casa. Olha, tens que me trazer isto, e depois, antes de subir ao gabinete, é certificado logo à entrada, a ver se criar um gabinete, por exemplo, para empresas, criar um gabinete para a recolha de empresas e captação de coisas, criar um gabinete só para ir buscar fundos europeus, porque nós temos a praia, temos o turismo. E já vamos também falar nisso, só abrir a discussão aqui também e perguntar, faz parte desse objetivo de reorganização dos serviços da Câmara essa eficácia e celeridade junto do município? Tem que fazer. Antes de mais, eu não aceito mais uma do Olavo, além de chamar escumalha, além de chamar máfia, às listas de todos os partidos, exceto a do Chega, agora bem com a obscuridade. O Parque Empresarial Sousa tem 4 planos de pormenor, tem 4 loteamentos e tem 6 empresas licenciadas. É um parque de 330 hectares que vai sendo licenciado, urbanizado, à medida dos investimentos que ali se querem localizar. E em Vagos ainda estamos muito longe de ter uma capacidade industrial, nomeadamente em inovação e tecnologia, e temos o Parque de Ciência e Inovação e um protocolo com a Universidade de Aveiro para esse efeito. E, portanto, ainda estamos muito longe do desenvolvimento industrial que queremos, com mais responsabilidade social, sem dúvida alguma, e com mais tecnologia, com mais inovação. É o próximo passo. Mas também não existe lá indústria pesada, poluente. Ainda estamos muito longe desse caminho. Em termos de estratégia local de habitação, é preciso lê-la. Nós já estamos a fazer em Vagos, à conta do PRR e da estratégia local de habitação, a recuperação das construções existentes, e depois nós não podemos esticar o PDM.
Podemos esticar os perímetros urbanos do PDM. Esticar o PDM só se para cima de Ilhavo e de Oliveira de Bairro e de Aveiro. E por exemplo, agora, nós temos no PDM... A Rua da Atenção da Boa Hora, por exemplo... Nós temos... Estás a falar exatamente com a pessoa que mais perímetro urbano desafetou na estrada de alta tensão. E há uma estratégia para desafetar toda a estrada de alta tensão. Há 40 anos. Não. Desde 2009. Que não foi... Eu tenho o privilégio de ter sido substituído por um Presidente de Câmara muito diferente de mim. Teve os resultados que teve, que foram vitórias estrondosas também, mas é muito diferente do Presidente que eu fui. Não é mais do mesmo. Eu não importo ser mais do mesmo. Mas a estratégia local de habitação deve ser dirigida à classe média, aos jovens casais, às famílias empregadas. Na Gafanha da Boa Hora, a terra onde o Olavo casou e vive, há casais com 2, 3 e 4 empregos. E mesmo assim tiveram que vir viver para a casa dos pais com a família. E é para estas famílias que nós nos devemos dirigir, que têm encargos com idosos dependentes e criar uma nova geração de habitação municipal. Não é que eu diga que se abandone a habitação social. Não, é necessário criar outra estratégia de habitação. E ela está, obviamente, na estratégia local de habitação. É apenas alterá-la, adaptá-la e renegociar com o PRR. E há terrenos. Na Gafanha da Boa, no plano pormenor da Boa Hora Floresta, está lá, marcado para a construção de habitação municipal. No centro da vila, há terrenos comprados, adquiridos, para esse efeito. Muito bem. Eu vou abrir a discussão também ao Hugo Santos, mas no tema que estávamos há pouco a falar, em relação à reorganização dos serviços municipais para lhes dar mais eficácia. Acha que isso é importante junto dos municípios, quando se dirigem à Câmara, saberem exatamente o que é necessário, até para investir na sua própria freguesia, por exemplo? Sim, eu acho que isso vai ser ponto comum em todos, naturalmente que esta maximização de eficácia e de eficiência naquilo que são os serviços municipais, todos certamente que estaremos de acordo. Nós neste momento já temos alguns serviços a esse nível, de apoio ao empresário, eventualmente poderão não estar a funcionar como nós gostaríamos, muitas vezes até o próprio empresário que não consegue em tempo útil dar as respostas que são necessárias. Agora também sabemos que há atrasos que não podem acontecer. Por exemplo, nós tivemos conhecimento de um PIP que está há 6 meses à espera de um parecer, naturalmente que nós necessitamos que isso seja mais célere. Não estou aqui a colocar em causa o próprio funcionamento do município, acho que naturalmente temos sempre capacidade para maximizar essa funcionalidade, para também que o nosso município seja visto como de facto um município amigo quer do empresário, quer também do seu município. Por isso é que nós pretendemos implementar um projeto chamado de mais simplicidade, menos burocracia. Não é facilitar o processo, mas é claramente tentar promover que, quando é feita uma solicitação, quer seja a nível de um particular, quer seja a nível empresarial, as coisas consigam correr de forma célere, porque muitas vezes no investidor um atraso numa decisão pode ser a diferença entre escolher um município A ou um município B. Reconheço que, de facto, há muitas empresas que se fixaram no município e isso é uma mais-valia para nós. Aliás, nós há 2 anos tivemos um recebimento de uma derrama municipal que deu uma entrada grande de receita ao município. Eu também sei reconhecer quando as coisas são bem feitas e, portanto, é desse que nós estamos a falar. Nós temos que, de facto, dar continuidade àquilo. O nosso programa vai se basear sempre em 3 princípios fundamentais, que é fundamento, ou seja, coisas que são de ação imediata, depois a consolidar daquilo que está bem feito, porque há coisas que estão bem feitas, certamente que todos nós vamos reconhecer que há coisas que estão bem feitas e, naturalmente, depois inovar com aquilo que são as nossas estratégias. E, portanto, certamente que em termos de reorganização da dinâmica municipal, certamente que todos vamos ter ponto comum a esse respeito. Neto, preocupa o saneamento básico do Conselho? Diz que o ideal seria que se estendesse a todo o Conselho na sua forma íntegra. Esse é o objetivo e é o desígnio nacional. Aliás, é uma medida que está consagrada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é também um direito humano fundamental, é que todas as pessoas tenham acesso a saneamento básico.
é uma questão de saúde pública importantíssima. Deixe-me só recuar à questão da reforma da Câmara Municipal e dos serviços administrativos, é também um ponto do nosso programa, e eu só quero acrescentar é que esta reforma acontecer não pode ser top-down, de cima para baixo. Não somos nós, enquanto presidentes de Câmara, que vamos fazer isso. Os funcionários camarários têm que ser envolvidos, porque eles é que estão com a mão na massa todos os dias. Depois, lá está, a simplificação é essencial, no entanto, temos leis para cumprir. Portanto, é preciso cruzar o que diz a lei e o que diz a burocracia imposta pelo Estado, e trabalhar com ela e com os funcionários para soluções mais céleres, processos administrativos mais céleres. A questão da habitação, uma pessoa para fazer uma casa está à espera há anos pelo licenciamento. Não é exclusivo do Concelho de Vagos, infelizmente é de muitos outros municípios. E também a lei prevê prazos de 4 meses, se não me engano, para respostas. E esses prazos não são cumpridos, ou quando são cumpridos é exigir mais um documento, e passado 4 meses existe mais um documento e arrastamos estes processos. E, portanto, uma forma de ajudar a habitação é também esta reforma do município, dos serviços administrativos. A questão do saneamento também é uma questão que envolve várias questões, a questão da habitação, a questão da celeridade das obras. O Rui Cruz estava a falar, e bem, de muitos protocolos que já existem e, portanto, na documentação parece estar tudo bem, depois é a execução, que é muito morosa. E os resultados, que é aquilo que preocupa os vaguenses, demoram a aparecer, porque os vaguenses não têm muito interesse na questão dos protocolos e da documentação, precisam é de ver as coisas a acontecer, para depois também elas produzirem efeitos mais alargados. A questão do saneamento, é que lá está, é um trabalho que está bem feito, é um trabalho que o Silvério Regalado foi desenvolvendo muito, porque é uma estratégia transversal a muitos municípios, ainda não termos acesso a saneamento básico. Ainda bem que estamos numa zona em que as pessoas, mesmo antes disso, têm acesso à água, porque há poços, há furos, e, portanto, não há na maioria dos casos essa necessidade, mas é um trabalho que tem que se fazer em contínuo. Rui Cruz, desculpe lá, vir puxar a política nacional para uma carta de ética que eu proponho a si, ou Hugo, ou Olavo, é baixo. Não é nada baixo. Eu nem sequer conheço o Rui Rio, nem o José Luís Carneiro, nem o Pedro Nunes Santos. Não é nada baixo quando surge das suas sugestões. A carta de ética é para discutirmos ideias e não pessoas. E não o Primeiro-Ministro, ou o que seja. Pedro coloca subtilmente sugestões. Não é uma sugestão, é um facto. É um facto que é. A política em Vagos vive muito dos interesses, da máquina de interesses. Vive muito desse tipo de jogadas. É por isso que é preciso uma carta de ética. Chama-se caluniar. Eu gosto de casos concretos. Ponha-me em tribunal, como já me ameaçou muitas vezes. Eu fui 12 anos Presidente de Câmara, fui participado à Judiciária dezenas de vezes e não há uma única acusação. Obviamente elas eram todas anónimas. Todas as pessoas as podem fazer. Em Vagos, e que eu saiba, além da máquina de interesses, há uma máquina de intimidação. E que eu saiba, não fui sequer acusado. Na Vagos FM, não fui sequer acusado várias vezes fui de qualquer coisa. A Câmara foi alvo de várias inspeções e que eu saiba, não fui acusado de nada. Portanto, quando insinua, não o faça. Eticamente, não o faça. Eu não estou a insinuar, nem o estou a acusar. É este caso. Isto não é sobre si. Estamos quase na reta final é sobre ideias. Acho que seria interessante não se falar precisamente sobre as propostas da candidatura e dois temas que eu creio que estão intimamente relacionados. Em relação à proteção que é possível antecipar e fazer do território de Vagos, nomeadamente em relação à erosão e ao avanço da água, e também o turismo. Disse há pouco que há aqui um potencial enorme que acha que está a ser desaproveitado, Olavo. Sim. Quer concretizar uma proposta concreta nestes dois âmbitos? Por exemplo, houve uma proposta do PRR para a proteção do NAR, ali na nossa zona, na costa litoral, que a nossa Câmara, por simplesmente, não concorreu. As nossas praias estão a desaparecer e é preciso, urge o tempo para começar a intervencionar isto. E existem dinheiros
de fundos que são exatamente para estes casos. Na área do turismo, e se queremos defender o turismo, temos que defender a nossa costa. Não há outra hipótese. Eu dou um exemplo muito simples e que caracteriza Vagos. É um exemplo muito simples. Vagos tem na Praia da Bagueira e na Praia do Arião. Por exemplo, a Praia do Arião está muito sobreaproveitada, até é preciso lá fazer muitas coisas, mas não vou por aí. Tem umas placas que foram postas agora, há coisa no início da época balnear, e que já duram há muito tempo, umas placas que dizem proibida à pernoite a autocaravanas, segundo o decreto de lei tal. E a minha questão é, mas nós queremos turismo ou não queremos turismo? Nós queremos que as pessoas venham visitar ou não queremos que as pessoas venham visitar? Os parques que existem de autocaravanas são de privados. Outros, existe um camarário que é muito pequenino, que as pessoas pagam um X para lá estar, ali no... Nós queremos turismo, temos que preparar, se calhar, a Praia do Arião, que é uma praia que, para quem não conhece, vou tentar estilizar, é uma praia quase deserta, que tem um bar numa extensão enorme de parque de estacionamento e acesso à praia. Se calhar é preciso lá pôr um sítio onde as autocaravanas possam fazer as suas portanto, como é que eu vou dizer isto? Descargas e alimentação elétrica e essas coisas, para poderem usufruir daquilo que é nosso. Porque uma pessoa que vem de uma autocaravana, meus senhores, não é nenhum... Aquilo é muito caro. E o que é que eles vêm fazer? Pelos que eu conheço, eles vêm comer, conhecer a nossa gastronomia, vêm conhecer-nos e vêm... portanto, apreciar aquilo muito que nós bem, temos... Portanto, vêm deixar valor em Vagos. Em Vagos. Concorda com o aproveitamento desta potencialidade? Temos que ser sintéticos, porque senão não vamos conseguir que todos consigam falar sobre o turismo. Nós temos, de facto, a nível turístico, temos um potencial muito grande. Eu costumo dizer que o produto de praia é facilmente de venda fácil. Agora, eu gostava que nós continuássemos um trabalho que já foi iniciado, que é de aproveitar aquilo que é o nosso património lagunar, e também aproveitar aquilo que são as potencialidades das freguesias. Neste momento nós já temos alguns ciclos pedonáveis e cicláveis existentes, e nós conseguimos, pela característica do nosso município, conseguimos juntar todas as freguesias num circuito facilmente circulável. Muito bem, eu vou pedir que seja também agora uma proposta sintética também neste domínio, Rui Cruz, para o turismo. O que é que falta ainda potenciar em Vagos? Falta primeiro preparar para receber a natureza que temos. O Vale do Boco, por exemplo, o Arião, por exemplo, é necessário preparar a ria, limpar as margens da ria. O Polis investiu muito no Concelho de Vagos, mas terá que haver outro que limpe toda a área da ria nas suas margens. É verdade, falta hotelaria. O turismo deve ser uma fonte de receita, mas licenciada, e há aqui quem explora ilegalmente. Estou a falar do Olavo, pronto, final, 2 construções ilegais, uma em Salgueiro, outra nas traseiras da casa, em plena zona de proteção especial da Ria de Aveiro, e, portanto, deve vir turismo, devemos ter condições para acolher, mas... primeiro temos que preparar o território para esse efeito. Muito bem, Pedro. Acha que a parte turística de Vagos pode ser mais potenciada? Há aqui muito. Património que é preciso potenciar? Muito. Nós temos a praia, como referiram, que pode ser muito mais potenciada, não só em termos ambientais. As praias têm que ser preservadas, porque o mar casca muito a sul dos paradões. É preciso repor areia, mas também é preciso resolver o problema montante que causa esse escoamento da areia e a não reposição natural dela. Temos o meio ambiente lindíssimo em Vagos, que é preciso arrumar e cuidar, não só na floresta, nos grandes espaços verdes, mas também no meio urbano. Nós propomos, até para questões de resiliência climática, o alargamento de espaços verdes, de corredores verdes, de mais árvores no espaço público, até árvores de fruto, que é um exemplo que já existe também noutros concelhos e noutros países, e a questão da cultura. Temos uma cultura riquíssima, temos uma história riquíssima. Vagos tem vestígios arqueológicos que vão da pré-história ao período romano, à Idade Média, até aos dias de hoje. Nada disso está potenciado. Ciclovias
são sobretudo na parte litoral, mas também podemos fazer na parte interior. O nosso concelho tem areia, o mar, mas também já temos um bocadinho bairrada e toda essa característica ambiental, geográfica e cultural. E a Gândara? E a Gândara, exatamente, que é ali no intermédio que separa os dois. E, portanto, tudo isso é muito importante valorizar. Aliás, as casas gandaresas gosto muito de ver porque a maior parte foram construídas pelo meu avô paterno e todos aqueles estuques muito artísticos feitos na altura. Portanto, estas ciclovias não têm que ser ciclovias como são as da Costa, podem ser até a organização de caminhos para BTT, que já há alguns ali em Sousa, no outro lado da Pedricosa. Agora é também preciso centros de interpretação para as pessoas que não conhecem poderem vir, colher informação e usufruir. Mas a ideia é... E promoção externa, que também é muito importante. A ideia é também projetar Vagos, era exatamente isso que eu ia dizer, de forma a que quem não é da região também consiga perceber quais são as potencialidades da região, vir e deixar valor. E é trabalho que já se faz. O Vagos Metal Fest, quando estava em Lisboa a trabalhar, dizia que era de Vagos, muita gente dizia-me Vagos Metal Fest, Museu do Brincar. Portanto, esse trabalho já vai sendo feito. É preciso potenciá-lo. Esses cartões de visita. Claro, e a Câmara tem que ver a cultura não como uma despesa, mas como um investimento que depois tem retorno também para os municípios e a cadeia por aí fora de benefícios que acontece. Há exemplos, por exemplo, Óbidos. O que é que tem Óbidos a ver com chocolate? No entanto, hoje tem. Oeiras. O que é que tem Oeiras a ver com qualidade de vida particularmente? E é hoje uma marca por causa do arranjo do espaço público e da organização do espaço público e do embelezamento do espaço público, que tem que ser feito para benefício de quem cá reside e está todos os dias e também de quem visita. Estamos na reta final deste debate. Eu ia pedir ao Olavo Rosa 30 segundos para uma declaração final que o Olavo queira fazer. Eu queria dizer a todos os vaguenses que é possível mudar, é possível inovar, é possível fazer uma gestão com transparência, com honra, dignidade, rigor, virado para os vaguenses. Eu costumo dizer sempre isto muitas vezes: quem achar que está bem as políticas que nos trouxeram até aqui, que continue no mesmo, continue na mesma situação. Quem quiser inovar, vote no Chega, porque é o único caminho de esperança para Vagos. Pedro Neto, é a sua vez, 30 segundos para uma declaração final. Sim, eu agradeço muito aos vaguenses a atenção que nos dão à discussão das ideias, das soluções, e quero apelar a todos que sentem que o seu voto é livre, que não tenham em conta ideologias, porque a nível local não contam muito, o que conta são as ideias e a vontade de as implementar, e muitas vezes nem é preciso orçamento, basta vontade e mãos à obra. Quem tenha o seu voto de facto livre, sabendo que ele é secreto e que quer mudança e não os interesses do costume, que vote no Pedro Neto, que vote na lista apresentada pelo PS. Hugo Santos. No dia 12 de outubro, nós temos que perceber que o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser planeado. E, portanto, aquilo que eu peço é que, enquanto Presidente de Câmara, podem ter a certeza que serei um Presidente presente, que sabe ouvir e que será sempre com muito rigor e com muita honestidade o vosso representante. E, portanto, no dia 12 de outubro, peço que acreditem naquilo que é o meu projeto e que apostem no Hugo Santos e no CDS-PP. Vamos agora ouvir também os 30 segundos para uma declaração final de Rui Cruz. Já dei provas de que sou capaz, serei capaz de voltar a transformar Vagos. As prioridades são claramente cuidar das pessoas e das suas organizações, as famílias, as empresas, os empregos, as associações, as instituições, manter em bom estado, cuidar do património construído, cuidar do espaço público, que é a nossa imagem e identidade, e aprofundar o desenvolvimento socioeconómico do Concelho com captação de fundos privados e públicos. Resta-me agradecer a todos. Essa a minha ambição e o novo rumo. Resta-me agradecer a todos a vossa presença. O futuro de Vagos vai ser decidido a 12 de outubro, nas próximas eleições autárquicas.